Como vai você? Tudo bem? É com muita honra que mais uma vez me encontro aqui, grata a Deus por estar diante de ti, enviada por Ele para estar trazendo a sua poderosa palavra. Diante da sua palavra, nos aproximamos dele. E o que Ele tem para nós é bênção sobre bênção. São revelações profundas que só Ele tem para dar. Então, se inscreva no canal. Te aguardo. Volto já, só um instante. Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema Pensai nas coisas que são do alto. Texto bíblico, Colossenses, capítulo 3, versículos do 1 até o 4. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. E aqui a palavra de Deus está sendo trazida através do apóstolo Paulo aos Colossos, capítulo 1, saudação que o apóstolo Paulo sempre trazia nas suas epístolas. As cartas de Paulo estar levando a sua palavra às igrejas para estar instruindo as vidas. Diz a palavra de Deus no capítulo 1, Paulo se referindo aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, a voz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A menção que ele faz da palavra de Deus, aquelas pessoas que ali estariam ouvindo, é algo onde tem toda uma ordenação de Deus, todo um propósito, todo um fundamento para que a sua palavra seja objetiva àqueles pelas quais estavam ouvindo. Versículo 3 do capítulo 1 diz assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. A importância da oração, a importância dessa vida com Deus, onde a oração é aquela que nos liga ao Pai. A palavra de Deus diz que tudo que ligarmos aqui na terra ao reino de Deus será ligado no céu. Que possamos compreender, precisamos estarmos vivendo na prática. Viver na prática com Deus é estar diante da sua palavra, obedecendo e praticando, ainda que errante, ainda que falhe, mas compreendendo aquilo que Deus quer para cada um de nós, para que um dia possamos estarmos morando com Ele para sempre na glória. O apóstolo Paulo está instruindo a essas vidas confiarem mais em Deus, vivendo de uma forma santa, de uma forma onde a mente precisa estar completamente preenchida daquilo que vem, que desce dos céus, para acrescentar vida edificada em Cristo Jesus. Quando chega aqui no versículo 4, capítulo 1, ele diz: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. A importância de verdadeiramente sabermos que andarmos com uma vida santa diante de Deus, ainda que pecaminosos, a palavra de Deus nos exorta a estarmos examinando a nós mesmos, estarmos diante dele todos os dias, pedindo perdão por nossos pensamentos, nossos atos. Precisamos todos os dias esse comprometimento com Deus, através da sua palavra, estarmos de acordo com aquilo que Ele quer. A primeira coisa que acontece no nosso ser, amor que vem diretamente de Deus, a verdadeira palavra que nos liberta, nos conduz aos céus. Segue no versículo 5, diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Paulo vem relembrando a essas vidas que receberam a palavra de Deus e, portanto, vivem nessa esperança que só Jesus Cristo tem para nos dar, com uma nova vida com Ele. E é justamente sobre isso que estaremos falando hoje, sobre esta nova vida com Cristo, porque diz no versículo 6
que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Diz no versículo 6, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Este é todo o cuidado de Deus para que possamos estarmos nos aprimorando a cada dia mais, respaldados na sua palavra. Só a palavra de Deus traz o entendimento, o esclarecimento da verdadeira instrução que transcende todo esse entendimento humano, porque só Jesus Cristo, se entregando numa cruz de madeiro, se fazendo pecado por nós, para que hoje tivéssemos essa possibilidade dessa instrução, que é a voz de Deus ecoando em nossos corações e nos trazendo ensinos, não simplesmente teóricos, mas ensinos na prática. Porque no momento em que estamos aqui agora, o seu Espírito está conosco e é o Espírito Santo de Deus que nos comunica o entendimento na abertura da sua palavra. O entendimento vem através dele mesmo, através do Pai, através do Filho e através do Espírito Santo de Deus, que são 3 pessoas numa só: Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? O Pai está lá no seu alto e sublime trono. O Filho está assentado, como diz aqui a sua palavra. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. E o Espírito Santo de Deus está conosco, porque Jesus Cristo, quando ele ascende aos céus, ele diz para os seus discípulos que ele estaria voltando para o Pai, mas ele deixaria o Espírito Santo, estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, nós temos a presença de Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus diz que onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, ele estaria presente. Então, portanto, sinta a presença de Jesus aí agora, onde você está, porque toda instrução, toda fala, é Ele quem nos comunica a palavra de Deus e a sua vontade. Então, sabendo que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, possamos estarmos dando ouvido e crédito àquilo que Ele comunica a nós. Ele quer que nós estejamos nos voltando para as coisas que vêm do alto. Que coisas são essas? São a vontade de Deus expressa em Jesus Cristo, comunicada através do seu Espírito diretamente nos nossos corações. Amém? Ele vem falando a respeito de algo que, se você nunca ouviu essa passagem, está ouvindo agora, quando fala que já estás morto, aqui no nosso texto base, Colossenses 3, onde diz: porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. No princípio, não tivermos a compreensão exata através do Espírito Santo, como poderemos compreender esta passagem? Porque já estás mortos. Aqui fala a importância de crermos na palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que se crermos, seremos salvos. E se não crermos, já estamos condenados. Então é muito sério. E como poderemos compreender esta palavra se não for através do seu Espírito Santo? Podemos estarmos mortos, porque Deus nos oferece uma nova vida em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, está falando a respeito do novo nascimento. Está falando que tudo isso provém de Deus, porque antes estávamos como ovelhas desgarradas sem pastor, mas Deus, Ele providenciou para nós Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote, o nosso pastor, aquele que deu a vida. Porque a palavra de Deus diz que o bom pastor, ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus Cristo, ele se fez pecado por nós. Já estava com Deus da fundação do mundo. Ele já era Deus, porque ele é o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. É mistério santo de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as três pessoas numa só, Deus. Amém? Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus na pessoa do Filho Jesus Cristo. Amém? E tudo isso é para que nós pudéssemos estarmos nos reconciliando com Deus, porque Deus, Ele queria que o homem vivesse no paraíso, e Ele coloca os primeiros habitantes aqui da terra. Ele deu a vida para que pudessem estar vivendo de acordo com a sua vontade, tendo todos os dias na viração da conversa com Ele. Deus, Ele sempre quis estar unido ao homem, mas um dia o homem conheceu o pecado através de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Ele teve acesso ao paraíso, estava aquela primeira família que Deus colocou. Então, a partir dali, o homem conheceu o pecado por provar daquele fruto que estava onde não era para ser tocado, mexido, mas assim o homem, ele se deixou levar pela conversa, por aquilo que o inimigo veio sorrateiramente, já estava ali rodeando o casal, e numa oportunidade dada pelo próprio casal, não se fecharam entre si com Deus, e ali a brecha aconteceu, e veio o pecado através do primeiro Adão. Veio o segundo, Jesus Cristo, pelo qual ele, o único que não pecou, que não conheceu o pecado, que esteve aqui na terra, ele veio como homem e não pecou, mas ele também veio 100% Deus e não conheceu o pecado. Portanto, ele foi o único que teve condição de estar em plena vontade de Deus. Isso aconteceu, e Jesus Cristo veio para nos unir de novo a Deus, para nos tornar filhos de Deus, aqueles que crescem em seu nome. E os que creem no nome de Jesus Cristo são chamados filhos de Deus. Amém? Está lá em João, no capítulo 1. É lindo aquilo que Deus tem para nós. Só cabe a nós darmos vazão àquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, para que possamos estarmos experimentando o melhor de Deus aqui na terra, para quando Ele vier buscar a sua igreja, possamos subir com Ele no corpo glorioso. Essa é a grande promessa. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Porque um Cordeiro Santo e Imaculado precisou derramar esse sangue
porque sem o derramamento de sangue não há perdão de pecados, porque antes os sacerdotes precisavam prestar diante dos santos do santo do santíssimo lugar, na presença de Deus, precisavam uma vez por ano estarem se consagrando para levar até ao santíssimo lugar os pecados do povo. E ali era apresentado diante de Deus, mas eles precisavam estarem de acordo com a vontade de Deus, porque senão morriam fulminados ali. Mas veio aquele que é o verdadeiro sumo sacerdote. Não puderam fazer expiação dos nossos pecados, porque não teriam condições de serem como um cordeiro santo, puro e imaculado, para serem pregados numa cruz e derramar o sangue santo. Só Jesus pôde fazer isso. Então, portanto, Deus deu-lhe o nome que sobre todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não demos outro caminho. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Então, o Evangelho de Cristo, ele é simples. Ele é o Evangelho da cruz. Ele é o Evangelho da salvação. Ele é o Evangelho do arrependimento. Ele é o Evangelho das misericórdias do Senhor. Ele é o Evangelho que nos leva aos céus. E o apóstolo Paulo, quando ele menciona, porque já estás mortos, para que possamos estarmos nos rendendo ao chamado de Cristo, nos apresentando a Ele como aqueles que têm uma vida rendida a Ele, entregando verdadeiramente as nossas vidas a Ele, porque Ele nos chama o tempo todo. Quando Ele vai para a cruz e Ele se faz pecado por nós, Ele está aceitando a todos nós, mas é preciso o arrependimento de pecado, para que possamos sermos chamados filhos de Deus. Esse arrependimento, precisamos confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Precisamos saber que passaremos pelo batismo. O batismo significa um grande testemunho na presença de Deus, na presença dos anjos, na presença dos homens, que estamos nos entregando verdadeiramente ao único Salvador Jesus Cristo. Esse momento significa que morremos para esse mundo e vivemos para Deus. Porque antes a palavra de Deus diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A partir do momento que nos apresentamos para estarmos seguindo a Jesus Cristo, deixamos para trás o velho homem. Porque assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora é uma novidade de vida com Deus. Que a palavra de Deus diz que aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Aparentemente é uma palavra dura, mas ela é suave nos lábios daquele que compreende a salvação e a vida eterna. Amém? Morremos para este mundo e vivemos para Cristo, porque a vida de pecado, a vida do velho homem vai para trás, agora é novidade de vida em Cristo Jesus. Passamos a ter o novo nascimento. Deus nos dá a oportunidade do novo nascimento. E esse novo nascimento agora é com o novo linguajar, porque a conversão em Cristo Jesus nos torna diferenciados na nossa fala, no nosso linguajar. Esse manual de regra, de fé e prática, que é a palavra de Deus, é a escola de Deus e nos instrui com um novo vocabulário, onde nele não pode haver palavras torpes, palavras ofensivas, palavras que desagradam a Deus, porque essas palavras que são proferidas para maltratar, para estar ofendendo,
para estar em xingamento, elas são contrárias à voz de Deus. Então, nós precisamos deixar para trás o velho homem e seguirmos rumo aos céus. E para isso, precisamos estarmos pautados na palavra de Deus, lendo, ouvindo. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não é por qualquer coisa, mas é pela palavra de Deus. O ouvir nos dá uma praticidade de acostumarmos com essa linguagem, e essa linguagem vai nos aprimorando, nos instruindo e nos educando para os céus. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque as da terra são passageiras, mas dos céus é eterno. E para que nós possamos desejarmos estarmos com Deus quando partirmos desse mundo para a eternidade, porque a eternidade existe, de qualquer forma ela acontecerá, mas onde viveremos na eternidade? Com Jesus? Se é com Jesus, precisamos dar sim para Ele e aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador. Experimentarmos o batismo, a nova vida em Cristo. Passarmos a preenchermos as nossas mentes como estando recebendo a própria mente de Cristo. É tão lindo, não? Porque o apóstolo Paulo, em Coríntios, ele fala sobre isso, quando ele diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais, mas aquele que é espiritual compreende tudo, e de ninguém é discernido. E ele diz, mas quem conheceu a mente de Cristo? E ele diz, nós temos a mente de Cristo. Que maravilha, que bênção, porque recebemos a mente de Cristo enxertada em nós. Não somos Cristo, porque não temos condições nenhuma, mas recebemos a mente de Cristo. Segunda Epístola aos Coríntios, no capítulo 20, diz assim, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconciliou com Deus. Esta vida com Deus nos dá essa possibilidade e esta oportunidade de sermos embaixadores da parte de Cristo. Deus, é isso que Ele quer para nós, porque quando Ele envia Jesus Cristo para nos salvar, para nos dar a nova vida, precisamos segui-lo, para que possamos estarmos indo rumo aos céus. E só Jesus Cristo é essa passagem, só Jesus Cristo é a ponte que liga terra e céu. Ele veio, cumpriu aquilo que Deus mandou que Ele cumprisse. Ele morre e ao terceiro dia Ele ressuscita. Ele comunica aos discípulos que Ele estaria indo para o Pai. Ele enviaria o Espírito Santo. Quando Ele ascende, Ele envia, como Ele diz, que estaria enviando o outro Consolador, porque Jesus Cristo, Ele é o nosso grande Consolador, mas Ele envia o outro Consolador, que é o seu Espírito Santo. Ele cumpre aquilo que Deus manda e Ele é pregado na cruz, morre, mas ao terceiro dia Ele ressuscita. E quando Ele ressuscita no corpo glorioso. Ele vem para cumprir o propósito de Deus e voltar para o Pai, porque Ele se despe da sua glória. Ele se despe da sua glória porque a terra não suportaria a glória de Deus. Quando nós experimentamos, como estamos experimentando agora, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, e nesse momento que acontece aqui, é um manifestar da glória de Deus. Nos envolve, nos preenche, toma conta desse lugar, toma conta do lugar aí onde você está, e é só um pouquinho da glória de Deus, porque nós não suportaríamos tamanha glória de Deus. Amém? Mas que possamos estarmos compreendendo esta glória que Deus derrama sobre nós cada vez que nós nos aproximamos dele, porque ninguém tem as palavras de vida eterna que Deus tem. Pedro fala para Jesus Cristo quando ele pergunta: para onde iremos nós, se só tu
tem a palavra da vida eterna. Não tem para onde corrermos, para onde iremos. Não tem como nos escondermos da face de Deus. Para onde iremos nós? Salmos 139. Senhor, tu me sondas, me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus pensamentos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste à volta e puseste sobre mim a tua mão. Não tem para onde corrermos. Como fugiremos da face do Senhor? Davi experimentou na prática. Não teria como fugir da face do Senhor, porque para onde ele corresse, para onde ele tentasse fugir, ali o Senhor estaria. Ele ainda diz mais que o Senhor conheceu o seu corpo ainda informe. Quando os primeiros ossos eram formados, já eram escritos no livro, dia por dia, porque ele é Deus, porque ele criou todas as coisas. Tudo foi feito por ele, nada do que se fez se não fosse ele mesmo. E que possamos estarmos dando crédito à voz de Deus e verdadeiramente colocando em prática de que forma nas nossas vidas, como dando ouvidos à palavra de Deus, pegando as nossas mentes e tirando das coisas malignas desse mundo, não deixando que os nossos olhos fiquem vislumbrando as coisas humanas, mas que possamos estarmos ouvindo aquilo que Deus tem para nós. Amém? No versículo 14 diz que: e sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E que vínculo da perfeição é esse? Que amor é esse? De Deus por nós, Jesus Cristo, que enviou o seu único Filho para morrer numa cruz de madeiro, para nos oferecer a vida eterna, para nos dar a possibilidade do corpo glorioso, o mesmo que Jesus ascendeu aos céus, não igual, não sendo Cristo, mas o corpo parecido com o de Jesus Cristo, glorioso. Amém? Porque esse corpo de pecado não tem como entrar no céu, porque no céu não entra pecado. Então precisamos mortificar as nossas carnes todos os dias. Versículo 15 ele diz: a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A gratidão precisa existir em nossos lábios, através da nova vida em Cristo Jesus, que possamos estarmos agradecidos a Deus por esse momento aqui, agradecidos a Deus pela sua palavra, por comunicar a nós a sua vontade, por nos darmos a chance de morarmos nos céus com Ele, de nos dar o entendimento que através desse manual de instrução, que é a sua palavra, nós temos acesso aos céus e que nós podemos termos uma vida santa e irrepreensível, ainda aqui na terra, para quando Ele vier buscar a sua noiva, a sua igreja, que possamos subir com Ele, possamos estarmos anunciando as boas novas dEle ao mundo que anda desgarrado, como ovelhas que não têm pastor, mas aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus precisam conhecer através de nós, porque Deus nos colocou para sermos embaixadores de Cristo aqui na terra, para falarmos do seu amor. E você que está aí agora, nesse momento que você ainda não deu sim para Jesus Cristo, você que ainda não o conhece verdadeiramente como único e suficiente Salvador, através de Jesus Cristo, mediante a sua palavra, eu te apresento Jesus, através da minha própria vida. E digo para você que vale a pena experimentar o novo nascimento e a nova vida em Cristo Jesus. Não significa que terás uma vida de facilidade, mas de poder, porque o apóstolo Paulo diz que o Evangelho de Cristo é poder de Deus na boca daquele que tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Para o mundo é loucura a palavra de Deus, mas para nós que temos Cristo é poder de Deus para combater o mal.
e o mal sorrateiramente ele está ao nosso derredor, bramando como um leão doido a quem possa tragar, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E de que forma teremos essa proteção de Deus colocando ao nosso redor os anjos do Senhor? Quando estamos verdadeiramente vivendo uma vida em Cristo. Ele é aquele que lhe dá ordem aos seus anjos a nosso favor para nos livrar em todos os nossos caminhos. Então, a importância da palavra de Deus sendo praticada nas nossas vidas nos dá o acesso aos céus e nos liberta do mal, porque o mal, ele não pode nos tocar. Para nos tocar tem que ter a permissão de Deus, porque Deus nos protege contra ele. E a nossa maior luta aqui na terra não é contra a carne e o sangue, é justamente contra o maligno que quer nos tirar, nos roubar essa presença santa. Ele já tem a definição para onde ele vai, é para o lago de fogo e enxofre. Não tem perdão, mas ele quer tirar aqueles que Deus quer perdoar para que tenha acesso aos céus. Amém. Olha, que Deus te abençoe grandemente. Receba a palavra do Senhor, coloque no seu coração e a pratique, porque essa palavra traz saúde para a sua vida, traz esperança para a sua alma e traz limpeza para o seu coração. Traz vida e vida com abundância. Amém. Olha, receba a palavra de Deus e tire os seus pensamentos das coisas que são terrenas e coloque nas que são de Deus. E você vai falar: minha irmã, eu estou cheia de problemas, eu estou cheio de problemas, é por isso mesmo. Coloca o teu pensamento em Deus, que a solução receberás dele, não é do mundo. Se você olhar para um lado e para o outro e procurar a solução, eu digo para você que a solução está no alto. Portanto, pensai nas coisas que são do alto. E aquilo que você coloca no seu pensamento é aquilo que você coloca em prática. Jesus é a resposta para os seus problemas. Onde ele está? No alto, assentado à destra do Pai. Entrega hoje mesmo a sua vida nas mãos do Senhor e deixe que Ele cuide de você. Pensai nas coisas que são do alto. Forte abraço. A paz do Senhor Jesus. Que Deus continue te alimentando com a sua palavra, abençoando a sua vida. Que você possa estar curtindo, que você possa estar comentando e que também você possa estar compartilhando esta mensagem, se ela foi edificante para você, que possa ser edificante para outros. Que você possa estar se inscrevendo no canal. E quando o YouTube receber esta mensagem, ele enviará diretamente para o seu endereço. E se o YouTuber não souber, não se preocupe, Jesus sabe. Se inscreva no canal. A paz do Senhor Jesus. Até breve.